Juízes 6, amém? 6, verso 12. Juízes 6, verso 12. A tradução que eu tenho diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. 14, verso 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amém? Coloque sua Bíblia sobre o banco, por gentileza. Você que pode, você que quer, você aplaude pela palavra do Senhor. Glória a Deus. Sente aí um minutinho. Glória a Deus. Serei breve com vocês, mas quero compartilhar aqui um pouquinho dessa história, desse texto conhecido, e acredito que o Senhor há de nos instruir de alguma forma através dessas palavras e alcançar os nossos corações, alcançar o seu coração em nome de Jesus. Amém? Livro dos Juízes, ele é um livro um tanto quanto curioso, complicado, assim eu posso dizer, porque Israel vivia uma oscilação muito grande, vivia uma oscilação na sua fé, vivia uma oscilação no que diz a adoração a Deus, a fidelidade com o Senhor. E essa oscilação que Israel sempre teve causou-lhes muitos e muitos problemas, verdade. E muitas dessas vezes, Deus precisava trazer o povo de volta. E o que Deus ia fazer para trazer de volta? O que Deus precisava fazer para trazer o povo de volta? Deus, ele sempre tem seus caminhos, Deus sempre tem os seus meios. E são meios que às vezes a gente não entende, não compreende muito bem, porque são caminhos, são meios que Deus para nos trazer de volta, que às vezes nos causam certos incômodos. Por que digo isso? Porque, para quem tiver de Bíblia aberta, capítulo 5, o verso 32, o de fita verde, por favor. Capítulo 5, verso 32, ele traz uma referência um tanto quanto curiosa. Traz uma referência um tanto quanto curiosa. Capítulo 5, verso 32 diz assim, E sossegou a terra por 40 anos. Sossegou a terra por 40 anos. Isso aqui é curioso. É curioso de pensar que a terra sossegou por 40 anos. E aconteceu o que para a terra sossegar? Claro, como eu disse, nessa oscilação que o povo vivia, nessa dubiedade de adoração, ora adora a Deus, ora não adora, ora busca a Deus, ora não busca, chegou uma hora que Deus ficou chateado com o povo e virou as costas para o povo, e o povo começou a padecer, a ponto de Deus levantar sempre algum juiz para livrar o seu povo. Deus levanta juízes, e esses juízes livraram o povo, e chegamos ao versículo 32 do capítulo 5, dizendo que a terra sossegou por 40 anos, 40 anos de paz. Isso é muito bom, maravilhoso, verdade. Porém o verso 1 do capítulo 6 começa com uma contradição ao meu coração. Não é uma contradição bíblica, não, é uma contradição aos nossos corações. Porque na sequência do texto dizer que a terra sossegou 40 anos, o capítulo 6, primeiro verso diz: Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Curioso, a gente vem numa sequência de paz que durou ali cerca de 40 anos. E só que o texto diz que os filhos de Israel começaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Pois é praticamente o povo pegar esses 40 anos de paz e jogar na lata do lixo. É pegar esses 40 anos de paz e jogar, deixar ir por água abaixo. 40 anos de paz que o povo estava vivendo, abençoado, acredito. O povo agora vira as costas para Deus, e Deus entrega o povo na mão dos midianitas. Curioso, como dito,
eu disse que Deus tem seus caminhos, tem seus meios para trazer o povo de volta. E aqui já fica o primeiro pensamento aos nossos corações. Nós temos a tendência de fazer atribuições a tudo quanto é bom e a tudo quanto é mal. Explico. Tudo quanto é bom, geralmente a gente atribui a Deus. Não, foi Deus que abençoou, foi Deus que fez, foi Deus que guardou, foi Deus que supriu, foi Deus. Está tudo bem, está tudo certo, não tem problema nenhum com isso. Ao mesmo tempo, nós temos a segunda atribuição, aquilo que é mal. Geralmente, atribuímos tudo quanto é mal, presbítero Lenício, ao diabo, ao demônio. Verdade. Então, tudo quanto que acontece de bom, foi Deus quem fez. Tudo que acontece de mal, foi o diabo quem fez. Desculpa te desiludir, mas isso não é verdade. Nem sempre tudo que acontece de bom é Deus. E nem sempre tudo que acontece de mal é o diabo. Não estou sendo advogado do diabo aqui não, e também não estou criticando as maneiras ou os meios de Deus trabalhar. Não é isso, e eu sei que você é inteligente e você me entende. Mas por que não dizer, Eliane, que Deus também pode estar por trás de uma porta fechada? Por que não dizer que Deus também está por trás de uma enfermidade, de um livramento que você quase morreu, perdeu um membro do corpo, precisou fazer cirurgia? Por que não dizer que Deus está por trás de uma tragédia? Se assim eu posso dizer, eu sei que você me entende. O salmista diz que Deus tem seu caminho no meio da tormenta, não é nos verdes pastos. Não, os caminhos que Deus tem preparado são caminhos tortuosos, são caminhos difíceis. Verdade. Então, nós não podemos atribuir sempre, não estou dizendo que não é regra, mas nós não podemos atribuir sempre, dizer que Deus sempre vai fazer tudo quanto é bom, e nós gostamos e queremos que isso aconteça, mas nem sempre vai ser assim. Ao mesmo tempo, nós nem sempre podemos atribuir tudo que acontece de mal ao diabo. Isso também não é verdade. Deus tem seus meios, Deus tem seus caminhos. Os caminhos que Deus tem não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, já dizia o profeta. Verdade. Capítulo 6, verso de número 1, o texto está dizendo que Deus entregou o seu povo na mão dos midianitas. Então, a vara de correção que Deus está usando para trazer o seu povo de volta é a mão do inimigo. Aqui fica um pequeno conselho, quem sabe um alerta, porque é bem verdade o que o texto está dizendo, em saber a gente entender que às vezes Deus vai usar o próprio inimigo para trazer a gente de volta aos seus pés, aos seus braços, ao seu amor, à sua igreja. Verdade. Eu não acredito, desculpa, eu não acredito naquele velho comentário que diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Desculpa, eu particularmente não acredito. Eu acredito que Deus tem outros meios. Há quem crê, há quem deposite sua fé. Está tudo bem e não tem problema nenhum com isso. Mas eu não acredito particularmente. Eu acredito muito mais que Deus vai vara de juízo para trazer aqueles que são escolhidos, seja por bem ou seja por mal. Não é pelo amor e nem pela dor, porque o livro do Apocalipse diz que o céu foi inflamado, o sol foi aquecido e o povo não conseguia dar glória a Deus, nem a natureza apresentando sintomas que Deus estava punindo a terra, o povo se convertia. Então, se não é pelo amor, não é pela dor, é pela vara de juízo, e isso eu acredito muito mais. Juízes capítulo 6, o texto está dizendo que o povo agora vai sofrer com uma vara de juízo. Quem é essa vara de juízo? Os midianitas. Está escrito, verso 2: prevalecendo na mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Peraí, quer dizer que a vara de juízo que Deus está usando para corrigir o povo, ela é tão forte, e ela é tão pesada, ela é tão forte, ela é tão pesada, que oprime o povo a certo ponto, que eles têm que cavar cavernas, se esconderem em buracos, para que não sejam mais oprimidos, envergonhados. Lembra do comecinho? 40 anos de paz, e agora 7 anos na mão do inimigo. Pois bem, esses 7 anos daqui a pouco a gente entende que ele vai ser quebrado e o ciclo vai mudar. Verdade. No capítulo 7 a gente tem a guerra contra os midianitas, e uma guerra não literal, é a guerra que Deus dá estratégia para que o povo possa vencer. Verdade. Então, no capítulo 7 a gente tem uma guerra, no capítulo 6 a gente tem uma preparação. E eu começo a partir daqui e vamos ver se eu te alcanço aí de alguma forma. No capítulo 7 nós temos uma guerra, no capítulo 6 nós temos uma preparação. Preparação é essa do capítulo 7 para essa guerra tal que vai quebrar um ciclo de 7 anos que o povo está sendo
oprimido. Eu não sei se você me entende e eu não sei se você recebe, mas uma coisa eu já quero dizer ao coração de alguém aqui: o povo padeceu por 7 anos, e no capítulo 7, a guerra que vai vir é para quebrar esse ciclo de dependência da mão do diabo, dependência da mão dos midianitas. Então, se isso aqui é válido ao coração de alguém, eu quero dizer ao seu coração: esse ciclo de sofrimento vai ter dia para acabar. Esse ciclo de sofrimento está com as horas findadas. Deus não vai deixar você sofrer para sempre. Não, de repente, o sofrimento que está te alcançando, de repente, o sofrimento que você está aí padecendo, de repente, o sofrimento ou as causas que nos alcançam, são simplesmente a vara de juízo de Deus para nos trazer para perto dele. É bem verdade, eu acredito nisso, mas uma verdade também é: ninguém sofre para sempre. Sempre vai ter o dia que vai começar e sempre vai ter o dia que vai acabar. E se isso aqui vale profecia, eu libero em tom de profecia ao coração de alguém: esse ciclo está sendo findado para a glória do nome do Senhor. Acredito, você não veio aqui essa noite por um motivo qualquer, não veio aqui para passar tempo, não, se você veio com um desejo, se você veio com proposta ao seu coração, eu quero liberar em tom de profecia através da palavra: ciclos estão sendo mudados. Senhor está mudando ciclos de sofrimento para trazer o sorriso de volta que um dia foi embora do seu rosto, esse sorriso que o inimigo agora xinga você no seu trabalho, xinga você dentro de casa, é na rua, você é escárnio, é motivo de chacota, é motivo de zombaria, é motivo de alguém dar risada de você. Eu quero dizer que esse ciclo está sendo mudado para a glória do nome do Senhor. Vai vir um tempo de vitória, vai vir um tempo de alegria, e você vai se alegrar novamente. Esse ciclo ele vai ser quebrado, é verdade, mas olha o que acontece. Verso 3, o povo agora, no verso 2, está se escondendo, está se omitindo, estão entrando em cavernas, se enfiando em buracos por conta dos inimigos. E o verso 3 vem na sequência dizer: porque sucedia que o povo semeando, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. Olha só, e o verso 4 vai dizendo: e opunham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra até chegar em Gaza. Não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Olha a sequência de tragédia que agora está cometendo em Israel. Pois bem, o que está acontecendo? O povo está se escondendo, se omitindo, envergonhado, com medo, verdade. E o verso 3 diz que o povo semeava, mas a semeadura não tinha resultado. Não tinha resultado não porque a terra era infértil, não tinha resultado não porque a terra era ruim, não tinha resultado porque os inimigos, antes disso aqui florescer, dar frutos e eles colherem, os inimigos vinham e destruíam. Dessa forma, Israel vai empobrecendo cada vez mais. Verdade. E o que vai acontecer então? Os inimigos se opunham contra ele no campo, pelejam contra eles, envergonham eles, não deixam mantimento, e Israel vai cada vez mais sendo oprimido, sendo humilhado, a ponto de não sobrar o que comer. E ainda termina o verso de número 4 dizendo que não sobrava nem ovelha, nem boi e nem jumento. Peraí, isso aqui me chama atenção e eu gosto dessas curiosidades. Não sobrava nem ovelha, nem boi, nem jumento? Claro, as ovelhas eram sinal de oferta, sim, os bois eram sinal de sacrifício. Pois bem, e o jumento era sinal de força. O que os inimigos estão escrachando diante da cara dos filhos de Israel? Para vocês não vai ter motivo para vocês adorarem, para vocês não vai ter motivos para vocês cultuarem, porque vocês não vão ter o que oferecer em oferta, vocês não vão ter o que oferecer em sacrifício, vocês não vão ter força para lutar. E é isso que o inimigo está prevalecendo contra o povo de Deus. Mas, se eu disse lá no começo, se eu disse no meio, e até o final vou repetir mais algumas vezes, se esse ciclo vai mudar, se esse ciclo vai ser quebrado, então, o que Deus está dizendo ao coração de alguém aqui é: esse ciclo que não tinha o que ofertar, não tinha o que dizimar, não tinha força. Claro, não estou falando de dinheiro, estou falando de culto a Deus. A ovelha, o boi e o jumento eram motivo de culto ao Senhor. E o que Deus está dizendo ao coração de alguém aqui é: aquilo que te impedia de cultuar está sendo tirado do seu caminho. Aquilo que impedia de você se relacionar, oferta,
no altar, sacrifício no altar e a força para chegar até o altar. Deus está dizendo, aquilo que impedia você de chegar até o altar, nessa noite eu estou tirando do caminho. Você vai se relacionar mais uma vez, você vai voltar a ter intimidade, você vai voltar a cultuar, você vai voltar a adorar. O povo estava escondido, o povo estava humilhado, o povo estava se omitindo, e Deus está dizendo aqui ao coração de alguém nessa noite, não, você não vai ficar mais escondido. É o tempo de você sair dessa caverna para glorificar a Deus, porque Deus, Ele ainda pode fazer grandes coisas, continua fazendo grandes coisas, fará grandes coisas. Eu vou pegar um gancho aqui na palavra que nosso apóstolo me ensinou pela manhã, e ele diz que quando Elias estava na caverna, o Senhor foi lá e o resgatou. Pois bem, se isso aqui é verdade, eu libero mais uma vez, Deus hoje busca crentes que estão enclausurados dentro de algumas cavernas, caverna do medo, da ansiedade, da depressão, essa caverna que quer deixar você preso aí dentro, quem sabe até te matar. Nessa noite, o Senhor te arranca com a mão forte, porque Ele é poderoso para te dar vitória. Aleluia. Verso de número 4, se opunha contra ele, não deixavam nada, e Israel vai cada vez mais enfraquecendo, ficando pobre. Não tem ovelha, não tem boi, não tem jumento, não tem o que ofertar, não tem o que sacrificar, e a força também já se foi. Verso 5, subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não podiam contar, nem ele nem seus camelos. Entravam na terra para destruir. O prazer deles não é colher o que eles plantam, o prazer deles não é levar os bois, as ovelhas para fazer um churrasco, não, o prazer deles é só destruir. O prazer do diabo é só envergonhar, o prazer do diabo é só deixar alguém humilhado, é isso que ele quer. Aí no verso 6 vai dizendo, e assim Israel empobreceu muito na presença dos midianitas. Curioso, eu não tenho aqui a manifestação desde o verso 6, ou melhor, do verso 32 do capítulo 5, de onde eu comecei, até a primeira parte do verso 6, eu não tenho uma manifestação direta de Deus, não, eu não tenho uma manifestação da presença do Senhor, não, mas o que eu tenho? Eu tenho o texto dizendo no verso 6, que Israel empobreceu muito na presença dos midianitas. Curioso, o povo parece que esquece de Deus, o povo parece que vira as costas para Deus, e como dito, Deus entrega eles na mão dos midianitas. Eu não tenho, presbítero Lenilson, a presença de Deus, mas eu tenho a presença do inimigo. Eu não tenho a manifestação de Deus, mas eu tenho a manifestação do inimigo. E quando o povo entende que essa manifestação está deixando eles cada vez mais pobres, cada vez mais humilhados, cada vez mais fracos, aí a parte B do verso 6 se manifesta de uma forma curiosa. Como? Verso 6 diz, leio do começo, assim Israel empobreceu muito na presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quer dizer que foi necessário Israel passar por todas essas coisas, Israel empobrecer, Israel ser humilhado, Israel perder o motivo de culto, perder a oferta, perder o sacrifício, perder a força, estão enclausulados, estão escondidos dentro de buracos e dentro de caverna, para a ficha cair e eles entenderem, precisamos clamar ao Senhor. Está escrito, então os filhos, então quer dizer que eles tiveram que passar por tudo isso, para depois a ficha cair, aquela lâmpadazinha acender em cima da cabeça, e eles entenderem, peraí, só tem um jeito da gente se livrar dessa opressão, só tem um jeito da gente voltar a ter paz. Qualquer jeito, voltaram a clamar ao Senhor. Eu não sei se você acredita, mas ainda está escrito, e é bem verdade, que a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos. Claro, então se isso aqui é verdade, o que o texto está dizendo é que ainda existem orações que podem mudar histórias. Tem orações que podem mudar rumo de situações, mudar histórias de vida de pessoas. Mas, qual que é o problema? Temos a tendência a fazer essa associação. Como disse no começo, se é bom, é Deus. Se é mal, é o diabo. A oração não está distante disso. Se está bom, parece que esquecemos da oração a Deus. Se está mal, é o momento que o pau quebra, e é o momento que o povo vai dizer, pois é, tem que voltar a clamar, porque a gente sabe que aqui de baixo a gente não consegue, e se a gente não consegue lutar aqui embaixo, a gente chama quem pode lutar por nós. Então, se isso aqui é bem verdade, eu quero liberar o coração de alguém. Se você não consegue com as suas forças, ou melhor, se você já tentou com as suas forças e não conseguiu, se já tentou do seu jeito, não conseguiu, já procurou recurso, já procurou ajuda, já procurou auxílio, não teve resultado,
resultado, o meu conselho está escrito, clame ao Senhor, porque ainda há Tem um povo aí. Jeremias disse, clama a mim e responder-te-ei. Curioso, para aquele que clama, qual que é a resposta? Eu vou te responder, mas não acaba aí. Ele continua dizendo, clama a mim e eu vou te responder. E vou te anunciar coisas que você não sabe. Quer dizer que o clamor traz resposta e traz aquilo que eu não estou esperando. Valerinho, glória a Deus, você perdeu a oportunidade. Vou de novo. Ele diz, clama a mim e responder-te-ei. E anunciei coisas grandes e firmes que não sabe. Ele está dizendo, enquanto eu clamo, eu sei que a resposta vem. Mas a resposta não vai vir sozinha. A resposta vai vir com aquilo que eu estou precisando. Vai vir com a resposta. A resposta vai vir, eu tenho certeza que vai vir. Mas ela também vai vir com auxílio. Ela vai vir com socorro. Ela vai vir com provisão. Ela vai vir com providência. Porque o clamor, ela traz a presença de Deus à terra. Assim Israel empobreceu muito na presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Verso 7. Sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Curioso. Quer dizer que enquanto o povo estava omisso, padecendo, envergonhado, se escondendo, quer dizer que nesse meio tempo, mesmo assim, ainda tinha um profeta em algum lugar. Ninguém se manifestou, mas quando eles sentiram que era hora de clamar, Deus disse, já que eles clamaram, é hora de eu levantar o profeta. Uns 2 ou 3 aí, tá tudo bem. Então, o meu conselho, quem sabe, o meu recado ao coração de alguém você não sabe, mas é a partir do momento que o clamor sair da sua boca, Deus sempre terá um resultado para te entregar. É só começar a clamar que a resposta vem. É só começar a clamar que o resultado Não, você não está entendendo. Eu acho que você não me entendeu. Eu acho que eu não expliquei direito. Não, Deus não foi preparar um profeta. Não, o profeta já estava lá. Foi só o povo começar a clamar que Deus disse, é a hora de te apresentar. É a hora de você levar a resposta. É a hora de você ser... tem uns 2 a 3 aí? Tá tudo bem, vou continuar. Verso 8. Enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel. O tempo é de crise. O tempo é de escassez, o tempo é difícil, mas Deus ainda tem um profeta. Valerinho, glória a Deus, mais forte. Eu sei que você perdeu a oportunidade, mas eu vou te dar essa outra chance. Vamos de novo. O tempo é de crise, o tempo é difícil, o tempo não está nada fácil, o povo se omitindo, o culto para eles parece que acabou, mas Deus ainda tem um profeta na terra. Deus ainda tem seus meios para levantar alguém. Deus ainda tem alguém guardado no momento certo para levantar, para trazer uma resposta, para trazer uma palavra do céu sobre a nossa vida. Verdade. O homem profeta aos filhos de Israel, que lhe disse, olha, o profeta ele não vem só se apresentar, dizer, eu sou profeta. Não. Ele vem trazer também uma resposta. Ele vem trazer também uma direção. Direção essa. O que ele diz? Assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, vos tirei da casa da escravidão, vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra. O que Deus está falando na boca do profeta? Ei, vocês estão clamando por causa dos midianitas. O povo não está clamando por conta da terra. O povo não está clamando porque planta e não consegue colher. O povo não está clamando por conta da ovelha, do boi ou do jumento. Não, está escrito, o povo clamou ao Senhor por causa dos midianitas, a resposta que Deus traz é exatamente na necessidade que eles apresentam. Vou de novo, você poderia estar dando glória a Deus e perder a oportunidade mais uma vez. A resposta que Deus traz é exatamente na necessidade que eles apresentam. Qual que é a necessidade deles? Senhor, os midianitas estão aí, estão oprimindo a gente. Os midianitas? Então segura, está escrito. E ele diz, assim diz o Senhor, Deus de Israel, tirei vocês do Egito, fui subir da casa da escravidão, livrei da mão deles, de todo quanto vos oprimiam, expeli eles diante de vós e dei a vocês essa terra. Que Deus está dizendo, vocês esqueceram que eu já dei livramento para vocês lá atrás? Vocês esqueceram que eu já fiz por vocês lá atrás? Vocês estão lembrados que do Egito eu tirei vocês? Vocês estão lembrados disso? Que a minha mão tirou vocês lá? Vocês estão lembrados disso? Vocês estão lembrados? Pois bem, parece que o povo esqueceu. E Deus estava dizendo, se eu fiz lá atrás, eu posso fazer hoje de novo. Se eu fiz lá atrás, eu posso fazer mais uma vez. Uns 2 ou 3 aí, está comigo? Uns 2 ou 3? Então vamos lá. Alcança alguém aí, só alcança alguém. Aponta para ele, aponta para ela. Diz para ele ou diz para ela. Claro, só se você puder e quiser. Diz para ele o que Deus fez. Não está esquecido.
o testemunho que você tem não está esquecido. Se Deus já fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Se Deus livrou uma vez, Ele pode livrar de novo. Se Deus curou uma vez, Ele pode curar de novo. Se Deus abriu uma vez, Ele pode abrir de novo. Se Deus já manifestou uma vez, Ele pode se manifestar de novo. O que eu estou dizendo é, Deus é o mesmo, é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, será o Deus de eternamente. E se Ele fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Ei, não esqueçam, se eu já fiz, eu posso fazer mais uma vez. Verso 10: e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temas os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam, mas não destes ouvidos à minha voz. Deus agora está puxando a orelha dele, dizendo, pois bem, não temam esses inimigos que estão diante de vocês, não temam os deuses que eles servem, mas tudo isso que está acontecendo, só está acontecendo por um motivo, porque vocês não deram ouvido à minha, tudo bem. Aí o verso 11 vai começar, e o verso 11 começa a se manifestar o trabalhar de Deus para que toda essa história aqui possa ser mudada. Deus, como dito, repito, tem seus caminhos, tem seus meios. No verso 11 está escrito, e então um anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás o Abiezita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no largar, para salvar dos midianitas. Ok, já ouvimos isso, é muito corriqueiro, é comum, e entendemos isso aqui, claro, mas eu faço mais uma vez questão, porque isso aqui é muito curioso. Curioso o que, pastor? O que Gideão está fazendo? Malhando trigo. Como que malha trigo? Para quem é do Nordeste, para quem é da roça, alguma coisa desse tipo, ou já viu aí na TV em algum momento, sabe que o malhar trigo não é um trabalho muito fácil. Malhar trigo é um trabalho um tanto quanto complicado, difícil até. Precisa tirar o grão da espiga, precisa separar a palha do grão, então é um trabalho um pouco árduo, um trabalho difícil. Lembro do meu avô, quando ele me levava para a roça, ou às vezes em casa mesmo, a gente ia malhar o feijão, que é muito semelhante. Tirava o grão da espiga do feijão, colocava-se numa peneira, jogava para cima. O vento batia, levava a palha. Quem já viu isso? Quem já viu? Pois bem, então jogava para cima, quando o grão caía, o vento levava a palha, e assim ia caindo todo o grão. O que Gideão está fazendo? Ele está malhando o trigo. Malhar o trigo, separar o grão da espiga, separar a palha do grão. É isso que ele está fazendo. Então, ele está malhando o trigo e aparentemente é um trabalho comum, é um trabalho simples, trabalho fácil, está tudo certo. Porém, está escrito que ele estava malhando o trigo no lagar. No lagar? Peraí, alguma coisa estranha, e eu sei que você já ouviu. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de plantar uva. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de plantar uva, extrair o suco, fazer o vinho. É para isso que serve um lagar. E o que Gideão está fazendo? Está malhando o trigo lá. Por quê? Porque está escrito antes que quando os inimigos vinham, eles não vinham para colher, eles não vinham para saquear, eles vinham para destruir. O que Gideão está fazendo? Separando, levando como estratégia para outro lugar, para que possa ser salvo da mão dos inimigos. O que Deus está fazendo? Deus vai enviar o anjo para visitar esse menino que está trabalhando. Pois bem, esse menino está trabalhando, guardando aquilo que possa salvar ele, possa salvar sua casa, possa salvar sua família. Verdade, só que ele está trabalhando com estratégia. Enquanto os inimigos estão com o pensamento no lagar, que era a plantação de uva, pois é, Gideão está lá malhando o trigo. Curioso, isso aqui é para os mais estudiosos e é para aqueles que gostam de tempos. Pelo tempo, não era tempo de uva, então não fazia sentido os inimigos ter que ir lá no lagar para colher ou destruir alguma coisa. O que Gideão faz então? Se os inimigos não vão visitar o lagar, é lá que eu vou me esconder, é lá que eu vou trabalhar, é lá que eu vou usar de estratégia. E eu não sei se você entendeu, mas o que Gideão está fazendo aqui é usando de estratégia para se livrar da mão dos adversários. Usando de estratégia para se livrar da mão dos inimigos. Gideão está malhando o trigo no lagar, e um anjo vem, se assenta e fica observando. Está escrito, então o anjo veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezita, e seu filho Gideão estava malhando trigo no lagar. Para quê? Para salvar dos midianitas. Ele está malhando trigo no lagar, e o verso 12
E o verso 12 diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão curioso. Foi a segunda parte, na qual eu li, no comecinho. O anjo se apresenta diante dele e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. E eu pensei, por que Gideão é tão valoroso? Qual o valor que ele tem? O valor que ele tem, ele vai colocar em xeque diante do anjo, porque ele vai jogar escrachadamente diante do anjo, dizendo: você não está entendendo, eu sou o menor da minha casa é a mais pobre da região, minha família é a que tem menos condições, você está dizendo que eu sou valoroso? E parece que dá para imaginar o anjo dizendo para ele: você é um varão, e é um varão valoroso. E qual que é o pensamento? Você não é valoroso por aquilo que você possui, você não é valoroso por aquilo que você tem, você não é valoroso por aquilo que você conquistou. Não, você é valoroso por aquilo que você carrega dentro de você. Você é valoroso por aquilo que existe dentro de você. É por isso que você é valoroso. Pois é, o anjo diz para ele: você é um varão valoroso, curioso. Só que antes disso, ele diz: ô Gideão, o Senhor ele é curioso. Gideão também vai colocar isso em xeque. Ele vai dizer: peraí, se o Senhor é conosco, por que é que está todo mundo padecendo desse jeito? Parece que dá para imaginar, mais uma vez, o anjo escrachando diante da cara de Gideão e dizendo mais ou menos isso aqui: ô Gideão, eu não disse que eu sou com todos, eu disse que eu sou, não é plural, é singular, não é coletivo, é individual. Ele está dizendo: o Senhor ele é contigo, não com todos. Então deixa dessa besteira de você querer colocar um monte de gente naquilo que Deus só deu para tu. Tem alguém aí? Não? Nós temos a tendência a querer, não, tá tudo bem, eu entendo, respeito, a gente querer compartilhar o dia da alegria, o dia da festa, tá tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Só que tem coisas que Deus coloca na nossa mão que não é para todo mundo. Eu disse há algum tempo atrás, faço questão de repetir: construa em secreto, que é Deus que apresenta publicamente. De novo, construa em secreto, que é Deus que apresenta publicamente. Então, o anjo está dizendo: o Senhor ele é contigo, não com todos. Então nós temos a tendência a querer colocar mais pessoas dentro do projeto que Deus deu só para mim. Tem alguém aí? Não? Vamos lá, deixa eu tentar melhorar isso aqui. Você estava mais empolgado, eu estava mais acelerado, então a minha garganta começou a arranhar e eu não queria parar para tomar água, então fui de vez e você veio comigo. Mas agora é aquela parte mais chata, sabe aquela parte chata? Mas deixa eu tentar melhorar para ver se eu consigo te trazer para mim. Quem já andou de avião aqui? Levanta a mão. Quem tem desejo? Ou tem gente que não foi, tem gente que não deseja nada. Hein? Deixa eu melhorar. Quem tem medo? Entendi. Agora, tá tudo bem, agora eu entendi. Tá tudo bem. Eu não sei se você sabe, presbítero Lenício, infelizmente, mas avião é o meio mais seguro de transporte que existe. Pois bem, bom, é outra história. Presta atenção. Para quem já viajou, ou para quem tem desejo, ou para quem no mínimo já assistiu alguma coisa do tipo, vai se deparar com uma situação muito curiosa. Qual? O momento da bagagem. O momento da bagagem, você tem um limite de bagagem. Dependendo da companhia, independente da companhia aérea, a mala tem que ter um tamanho específico e ela não pode exceder um certo peso. Se exceder o peso, o que você tem que fazer? Tem que pagar a bagagem, não é isso? Não, mas não é só pagar a bagagem, tem um termo técnico que se usa, que é pagar o excesso de peso ou o excesso de bagagem. Então quer dizer que eu vou viajar, aí eu vou com a minha mala bonitinha, aí o peso excedeu, eu tenho que pagar pelo excesso de peso ou de bagagem. E vou te falar um negócio, não é barato não, não cai na bobeira não. Eu vou viajar lá para o Nordeste, eu vou trazer a mala lotada de coisa. Não faz isso não. Vou viajar lá para os Estados Unidos, lá para o outro lado do mundo, vou trazer... Toma cuidado. Fica mais caro às vezes do que a passagem que tu pagou. Mas é outra história, tá tudo bem. O que eu quero que você entenda é: o excesso de bagagem vai fazer você pagar a mais.
Quem me entende, diga amém. O excesso de bagagem vai fazer você pagar a mais. O Senhor, Ele é com e não é com. Aí o problema é, a gente às vezes quer colocar excesso. Peguei alguém? Não. A gente quer colocar excesso de bagagem. Só que no excesso de bagagem, Tiago, no excesso de bagagem, eu sempre tenho que pagar. Então, se está difícil viajar tu sozinho, imagina tu querer levar bagagem extra. Não, eu não estou dizendo que você não deva viajar. Não é isso, você entende, você é inteligente. O que eu estou dizendo é, Deus falou para Gideão: Gideão, o Senhor, Ele é contigo, não é com todos. Senhor, se o Senhor é conosco. Não, Gideão, não é conosco, não é plural, não é coletivo, é com você. E a gente quer colocar dentro do projeto que Deus deu só para mim, mais pessoas. E quando a gente coloca mais pessoas dentro do projeto que Deus só para mim, a gente é obrigado a pagar pelo excesso de bagagem. Lembra de Ló? Lembra de Abraão? O que aconteceu com Ló e Abraão? Abraão tem um projeto, tem um propósito, tem um destino, tem uma promessa. Pois bem, quem que vai de bagagem extra? Quem que vai de excesso de bagagem? Ló. O que acontece depois? Nem precisa comentar que você lembra da história. Então, pois bem, se existe um projeto, se existe uma promessa, se existe um propósito de Deus sobre a sua vida, eu não estou dizendo que você não pode compartilhar, mas tem propósito que Deus dá individual. Alcança alguém do seu lado aí, fala para ele, o projeto é individual. Verso 11. Então o anjo veio, se assentou, estava olhando Gideão, malhando o trigo no lagar. 12. Então o anjo lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é com. Curioso. No verso 11 começa dizendo assim, ó, então o anjo veio. No verso 12 diz: então o anjo lhe apareceu. Tem diferença, sim ou não? Sim ou não? Ó, vou explicar. Como que tem diferença? No 11 está dizendo, o anjo veio e se assentou debaixo do carvalho. E ele está observando que lá na frente tem um camarada que está trabalhando, está malhando o trigo. Gideão, tudo certo. Aí no verso 12 diz, então o anjo lhe apareceu. Quer dizer que Gideão está trabalhando, Gideão está malhando o trigo, o anjo está ali e ele não está percebendo. Está tudo certo? Está tudo certo. Gideão não percebeu, mas ele já está observando. De novo, Gideão não percebeu, mas o anjo já está observando. Falou, que menina diferente, gente. Aquele rapaz ali é diferente. Eu não sei se ele veio procurar alguém, mas se ele veio na pessoa certa. Ele veio em alguém que estava lá trabalhando, mas estava se esforçando, e o anjo para e fica observando, dizendo, rapazinho bom aquele, hein? Ó, em tempo de crise, está fazendo algo que ninguém está fazendo. Em tempo difícil, está se esforçando como ninguém. Está correndo risco de vida, mas está ali se esforçando. Menininho inteligente aquele. Então quer dizer que ele está lá trabalhando, não está percebendo, mas já tem o anjo observando. Tudo bem, eu não estou falando com Gideão, não estou falando de anjo, estou falando com a igreja. Então quer dizer que enquanto a gente está se esforçando, trabalhando, Deus sempre está nos observando. É verdade. Mas está nos observando para quê? Porque tem um grande propósito a ser concluído. E de repente o dedo de Deus, o olho de Deus bateu em você, se prepara, porque tem grandes propósitos para ser concluído. Eu sei. O tempo é de crise, o tempo é difícil, não está fácil para ninguém. Eu não estou falando de vingança, estou falando que o tempo é difícil mesmo. O tempo está uma loucura, gente. Esse mundo está virando de cabeça para baixo. O povo comenta e diz, meu Deus, Jesus precisa voltar depressa. Fiquei abismado, estou abismado, vou comentar, não estou nem aí. Fiquei abismado, estou abismado, Tiago, estou abismado, estou abismado, presidente, estou abismado com a tal da bebê reborn. Pronto, falei, estou leve. Ô praga, gente. Não, tu faz cara de paisagem, mas tu não está com esse mesmo sentimento, não? Fala sério, irmão. Viu uma reportagemzinha que a mulher ficou brava, chateada, e queria chamar a polícia porque levou o boneco para a UPA e não quiseram aplicar a vacina. Traz para mim que eu aplico a vacina. Álcool e fogo. Vai pegar bonito. Não, irmão, fala sério. O mundo está virando de cabeça para baixo. E parece que a gente fica meio desapercebido em algumas coisas. Tem gente que acha engraçado. Não, que loucura é essa, gente? Então enquanto tem gente aí se
perdendo com coisas vãs e coisas bobas, tem gente que está trabalhando, mas tem gente que está observando. Gideão está ali, está se esforçando, está correndo atrás, está fazendo o possível e o impossível. E Deus está olhando. Esse rapaz aqui está fazendo o que ninguém está fazendo. Estou falando dessas loucuras, não. Está fazendo o que ninguém está fazendo, enquanto está todo mundo aí padecendo na mão do inimigo, esse camarada aqui está se esforçando de um jeito diferente. Então é através dele, se é através dele que tem que mudar, então vai ser através dele que eu vou fazer a diferença. É isso que Deus precisa. Pessoas que tenham coragem o suficiente para fazer o que todo mundo faz, para fazer diferente de todo mundo. Enquanto está todo mundo caminhando numa direção, eles não, eu vou na direção contrária. Verso de número 13. Mas Gideão lhe respondeu: ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Cadê as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo que o Senhor nos fez subir do Egito? Porém agora o Senhor parece que nos desamparou, parece que o Senhor agora esqueceu da gente. Verso 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E eu gosto disso. Porque verso 14 conversa demais com o verso de número 12. Verso 14 conversa demais com o verso de número 12. Por quê? No verso 12 ele diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. No verso 14 ele diz: vai nessa tua força. Duas coisas que às vezes a gente esquece. Duas coisas que às vezes a gente esquece. E Deus não está colocando isso aqui em Gideão. Não. O anjo não está dizendo: eu vou colocar sobre você. Não. Já está dentro dele. Deus só está lembrando aquilo que ele esqueceu, parece. Deus só está trazendo à tona algo que existe dentro dele. E fica tranquilo, isso aqui não é mensagem motivacional. Deus está dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu sei o valor que você tem. Você é valoroso, Gideão, mas parece que você esqueceu esse valor que você possui. E o verso 14, Gideão, vai nessa tua força. Gideão, você parece que esqueceu, mas você tem força. Você parece que esqueceu, mas você tem força. Você parece que esqueceu, mas você tem força. Deus não está dizendo: eu vou colocar valor em você. Não, o valor já está aí. Deus não está dizendo: eu vou colocar força em você. Não, a força já está aí. Tudo isso já existe dentro de você. Tudo isso já existe dentro da gente. É que parece que a gente esquece. Ou melhor, não é que a gente esquece, a gente se deixa ser enegrecido, ser escondido pelas provações, pelas dificuldades, pelo dia a dia, pela correria. E a gente esquece de tudo quanto que Deus já falou. Lembra lá no verso 8, quando o profeta apareceu? O profeta apareceu dizendo: ops, olha para cá, olha para cá. Vocês lembram o que Deus fez no passado? Vocês lembram que Deus tirou vocês da mão dos egípcios? Lembra que Deus livrou vocês? Lembra dos livramentos? Lembra de tudo quanto Deus fez? Gideão vai usar as mesmas palavras e vai dizer: pois é, se o Senhor é conosco, cadê as histórias que os nossos pais contaram, dizendo que um Deus livrou a gente da terra do Egito, livrou a gente da mão dos inimigos? Por que a gente está padecendo agora? Deus vai alertar Gideão: Gideão, estou vendo que você conhece a história, mas parece que você esqueceu a força que você possui. Essa força que você possui fez você chegar até aqui. Essa força que você tem fez você chegar até esse momento. Essa força que você possui fez você chegar até aqui. Essa força que você possui fez você chegar até esse momento. Gideão, você não está malhando o trigo aqui por qualquer motivo. Você não está malhando o trigo aqui, Gideão, por qualquer maneira. Não, você está malhando aqui o trigo, Gideão, porque dentro de você existe uma força que nem você conhece. Enquanto tem gente se escondendo, você está arrancando força da onde você não tem. Enquanto tem gente se omitindo, você está arrancando força da onde você nem sabia que existia. Enquanto tem gente se escondendo, se omitindo, se guardando, se amedrontando, Gideão está dizendo: quer saber de uma coisa? Vocês ficam aí, vocês se escondam, vou malhar trigo, mas vou malhar com estratégia. Gideão não sabe, mas dentro dele existe uma força, e é a força que Deus precisa. Dentro dele existe um valor, e é o valor que Deus precisa. Capítulo 6, como dito, é o momento que Deus vai levantar alguém para destronar o diabo que estava oprimindo os povos de Deus, estava oprimindo Israel, os midianitas, os amalequitas e outros inimigos. Deus levanta Gideão para destronar o diabo.
Pois bem, o que Deus vai fazer? Colocar sobre ele alguma coisa? Não, já existe dentro dele. Vai colocar sobre ele força? Não, já tem dentro dele. Vai dizer que ele é valoroso? Sim, vai dizer, mas é só para lembrar ele que o valor já existe dentro dele. O que Deus está falando? O que Deus está falando aos nossos corações? Simplesmente isso: a força você já possui, valor você já tem, e mais ainda, sou eu quem vou contigo agora nessa guerra. Sou eu que vou contigo agora nessa batalha. Está escrito, ele disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não sou eu quem estou te enviando? O que Deus está dizendo é: ô Gideão, você não foi escolhido por qualquer coisa, por qualquer maneira. Não, até porque condição você não tinha. Sua família não é a maior, você não é o mais forte, vocês não são os mais ricos. Estou vendo que você na verdade é estrategista. Você tem valor, você tem força. Enquanto todo mundo correndo e se escondendo, estou vendo que você tem coragem de pôr a cara a tapa. É isso que Deus precisa. Gente que tenha coragem o suficiente, que enquanto está todo mundo se escondendo, enquanto está todo mundo se omitindo, ele está dizendo: quer saber de uma coisa? Eu vou me levantar e vou para a guerra. Eu vou me levantar e vou guerrear. Eu sei o valor que eu tenho, eu sei a força que eu possuo. Ou você acha que você chegou até aqui por pura sorte? Você acha que você chegou até aqui porque o destino te trouxe? Você acha que você chegou até aqui? Não estou falando de você chegar hoje, nesse domingo, até a igreja nessa noite. Não estou falando disso. Estou falando da sua história, estou falando da sua caminhada. Você acha que Deus permitiu tanta coisa acontecer, e mais, tanta coisa você vencer, para você chegar até aqui e ser envergonhado? Nada disso. Deus sabe a força que você possui, Deus sabe o valor que você tem. Então, essa força lá atrás já te valeu de muita vitória. Esse valor que você possui lá atrás já te valeu de muitos milagres. Deus sabe, moço, Deus sabe, moça, essa força que existe dentro de você. Quando estava todo mundo pirando o cabeção, você estava entrando no quarto para querer orar. Enquanto estava todo mundo se desesperando, você sabia o valor que possuía dentro de você, e você sabia quem você era diante de Deus, e você tinha um sentimento dentro do seu coração, uma centelha que impelia você a clamar, a orar, a adorar. Enquanto estava todo mundo querendo correr, se esconder, se omitir, você estava dizendo: vocês aí se omitem, vocês é quem sabe. Eu vou para a guerra, eu vou para a luta, eu vou para a batalha, porque eu sei quem foi que me chamou. Fala para alguém, alerta ele, alerta ela. Você sabe o valor que você tem, você sabe a força que você tem. Você chegou até aqui, você tem história, moço. Você tem história, moça. Você não chegou até aqui por um motivo qualquer, não. Você não sobreviveu por um motivo qualquer, não. Deus te trouxe, Deus te guardou, Deus te livrou, porque Ele sabe o valor que você possui. Quer saber mais? Quer saber mais? Se você sabe o valor que você tem, se Deus sabe o valor que você possui, o diabo também sabe o valor que você carrega. Se você sabe a força que você tem, se Deus sabe a força que você possui, o diabo também sabe a força que você tem. E o que ele vai fazer? Deus vai usar o valor, vai usar a força, vai usar a estratégia para vencer os adversários. E o que o diabo vai fazer? No meu valor, ele vai me tentar. Na minha força, ele vai ver até onde eu posso suportar. Ou você acha que as provações que vem acarretando, ou você nunca passou por um momento desse? Você estava numa luta, aí apareceu outra, aí apareceu outra, aí depois veio outra. Alguém? Eu estou falando, não estou falando besteira não, né? Você estava ruim da saúde, aí de repente começou a dar problema no trabalho, aí de repente a família ficou complicada, de repente até o ministério começou a ficar difícil também, e você diz: meu Deus do céu, uma coisa atrás da outra. Claro, quando é Deus que cria a situação, sempre é para nos fortalecer, verdade. Mas quando é o diabo que cria a situação, é para saber até onde a gente é forte. Então, se isso aqui é verdade, Gideão me prova uma coisa: que pode tentar do jeito que for,
Pode aumentar a provação do jeito que for. Quanto mais difícil for, mais eu não abro mão. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Livro do Êxodo diz que quanto mais Faraó oprimia o povo, mais o povo crescia. Então quer dizer que opressão não é sinônimo de derrota. Quer dizer que provação não é sinônimo de derrota. Opressão é sinônimo de crescimento. Porque quanto mais eles eram esforçados, mais o povo crescia. E a proposta do diabo é: vamos esforçar eles para que eles diminuam. E quanto mais esforçavam, mais o povo aumentava. Então quanto mais prova, não é sinal de desistência. Desiste aquele que não sabe a força que tem. Desiste aquele que não sabe, que não conseguiu aguentar o peso de uma sobrecarga. E você pode, eu tenho certeza que alguém pode levantar a mão e dizer: pastor, você não sabe. Você não sabe o que eu tenho passado, você não sabe o que eu tenho aguentado. Verdade, eu sei que isso é verdade. E eu sei que tem gente aí do teu lado que de repente está com uma carga muito maior que a tua. Mas ela não deixa o sorriso dos seus lábios sumir. Não deixa o glória a Deus sumir. Não deixa de participar, não deixa de cultuar, não deixa de adorar. E de repente essa pessoa está com uma carga maior do que a tua. Ou será que você não conhece alguém que participa desse mesmo caminho? Que de repente não tem uma aprovação do tamanho da tua, e a pessoa, por menos que seja, já está desistindo de tudo, abrindo mão de tudo. Enquanto você está sobrecarregado, puxando força da onde não tem, como popularmente diz, se arrastando na sua vida, você está dizendo: quer saber de uma coisa? Eu não abro mão. O diabo que bata em retirada, fofoqueiro que se prepara, eu não estou nem aí. Eu sei que foi Deus que me chamou, foi Deus que me escolheu, eu sei o valor que eu tenho. E mesmo se eu não tiver força, tem problema não. Ele me garantiu de uma coisa: porventura, não foi eu que te enviei. O que ele está dizendo é: ô Gideão, fica tranquilo, porque nessa guerra você não vai sozinho. Eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você. Escolhe alguém aí, aponta para ele e diz: você não está sozinho, você não está sozinha. Você pode não ter força, você, quem sabe, não pode conhecer o valor que você possui, mas uma coisa é verdade: Deus não te deixará só no meio dessa luta, no meio dessa peleja. Não vai deixar. Você pode até dizer: não tenho força, sou menor, sou mais fraco, não tenho os recursos, mas eu tenho uma coisa: eu tenho um Deus comigo, eu tenho Deus comigo. Fique de pé, por gentileza. Farei que seria rapidinho. Deus olha para Gideão, um menino, eu não sei se ele era um menino, se ele era um jovem, mas uma coisa é verdade: a coragem que ele tinha, a estratégia que ele tinha, mudou o rumo de uma nação. Só a irmã ali, eu vou de novo. A coragem que ele tinha, a estratégia que ele tinha, mudou o rumo de uma nação. Então de repente, é tudo que Deus precisa: simplesmente encontrar você, encontrar alguém, nos encontrar com coragem suficiente para mudarmos situações da nossa vida, em casa, trabalho, família. Tudo que Deus precisa é de um Gideão. Tudo bem, e eu não falo isso por conta do sexo masculino, não, porque tem mulheres que têm força de Gideão, tem coragem de Gideão, tem estratégia, tem astúcia igual de Gideão, valor, essa coragem de lutar. E posso bem dizer, as mulheres são até mais corajosas. Então as mulheres que é maluca, gente, ou não, as mulheres doidas, coragem de lutar por situações que pessoas desacreditam, não dão crédito, mas elas acreditam, dizem: não, vai dar certo. Mulher parece ter um sexto sentido, não é verdade? Homem não, homem é muito mais sanguíneo, é muito mais lógico, né? Mas também não deixa de crer, não é isso. O que eu estou dizendo é que Deus possa levantar nesse dia, nessa noite, nesse domingo, homens e mulheres que sejam Gideões, a ponto de não recuarem diante das dificuldades, mas saberem, ou só relembrarem: não, fica tranquilo. A gente vem para a igreja, a gente vem para o culto e diz: não, Deus hoje vai me entregar uma chave espiritual que eu vou sair daqui para vencer. Não, hoje não foi esse dia, infelizmente. O dia foi diferente, a palavra foi diferente. Qual a palavra? Deus não vai te entregar nada, porque tudo que você precisa tudo que você precisa
já está com você. O que eu preciso então, pastor? Básico. Só preciso só de tudo básico. A fé cristã precisa só de uma coisa muito básica. Gideão vai exercer depois dos versos 14 até o final do capítulo 6. Você vai ver Gideão exercendo essa coisa básica que eu chamo de fé. Gideão vai colocar a fé em prática, vai fazer prova. Deus vai honrar a fé dele. Valerinho, glória a Deus, você perdeu a oportunidade. Deus vai honrar a fé dele. Vai colocar a prova. Deus honra a fé dele. Ele vai para a batalha e sai vitorioso. Sai vitorioso sem nem pegar na espada, porque Deus é Deus de estratégia. Então, tudo que você precisa, quem sabe nessa noite já está dentro de você. O que você precisa então? Exercer essa fé que você tem, e Deus te dará estratégias. Amém? Eu oro com você nesse instante e caminhamos já para o final, acreditando numa coisa: Deus, Ele tem seus caminhos, como dito no início. Deus tem seus meios, é verdade. Nós não conhecemos, nós não entendemos. Para os crentes pentecostais que gostam, e a gente gosta disso, em dizer que Deus é um Deus que complica, depois Ele descomplica, e só depois Ele vai explicar por que Ele complicou. E a gente fica nessa agonia inteira de querer entender o caminho e o trabalhar de Deus. Mas Ele já disse muitas vezes: seus caminhos não são os meus caminhos, seus pensamentos não são meus pensamentos. Os pensamentos que eu tenho sobre vós são pensamentos de paz. Acho que o apóstolo Paulo ele escreve dizendo que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem sequer subiu no coração do homem, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Incrível. Então quer dizer que Deus sempre vai ter a mais e maior do que aquilo que eu possa pensar ou imaginar. Então, se existe uma palavra de vitória ao seu coração, eu quero dizer, tudo que você tem planejado, pensado, desejado, esperando com fé, tudo isso aí, Deus pode realizar? Pode. E pode ainda te surpreender. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu oro com você nesse instante então. Deus, em nome de Jesus, sobre a vida da tua igreja, nesse instante nós oramos e nós intercedemos para declarar, Senhor, diante da vida de cada um deles, diante da vida de cada uma delas, que existe um novo tempo, e nós cremos nisso. Que esse novo tempo se manifeste, Senhor, de uma forma poderosa, se manifeste de uma forma, Senhor, ímpar na vida desse homem e na vida dessa mulher. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem seus caminhos e tem seus meios, é bem verdade. Porém, Senhor, para esse dia nós temos uma palavra especial para liberar ao coração do teu povo, a liberar diante da tua igreja. Pois estamos, ó Deus amado, diante do propósito das causas impossíveis, e é verdade. Para Gideão, Senhor, seria uma causa impossível lutar e vencer essa batalha. Sim, Senhor, nós entendemos isso. Nós entendemos que, Senhor, o Senhor escolhe Gideão não por um motivo qualquer. O Senhor escolhe Gideão porque é alguém que tem algo diferente dentro de si. Verdade, Senhor, nós cremos nisso. Então, Senhor, para esses homens e mulheres que estão aqui nessa noite, que têm as suas causas impossíveis, que o Senhor, meu Deus amado, manifeste diante dele, para que ele entenda, para que ela entenda, que tudo quanto ele precisa, que tudo quanto ela precisa, já está dentro dele, já está dentro dela. O que ele precisa fazer, o que ela precisa fazer, é manifestar, Senhor, a fé que existe dentro deles, para que essas causas impossíveis, aquilo que ele pensa que é impossível diante dos homens, diante da justiça, diante da medicina, diante da vida profissional, diante da vida sentimental, o Senhor tem o poder de mover as causas possíveis e impossíveis. Está escrito na tua palavra, e nós cremos disso, que para Deus nada é impossível. Então, diante dessas causas impossíveis, Senhor, nós cremos que o Senhor dará força para aquele que não tem força, dará estratégia para aquele que não tem estratégia, que o Senhor restaurará o vigor, meu Deus amado, dentro dos corações, para que esse homem, para que essa mulher consiga vencer as suas batalhas e serem vitoriosos através do teu santo poderoso nome. Pai amado, diante do teu povo que se reuniu nesse dia, diante daqueles que nos assistem lá do outro lado, que esse valor, que essa força, que esse poder, que essa unção alcance o seu coração,
de uma forma tão grandiosa, Pai amado, gerando sobre a vida dele, gerando sobre a vida dela, Senhor, uma grande vitória ao seu coração. Que essa vitória alcance sua casa, sua família, seus filhos, seu trabalho, suas finanças, alcance a sua vida de uma forma especial. Pai amado, esteja com as suas mãos estendidas diante deles, diante delas, resolvendo, curando, transformando, abrindo, Senhor, e resolvendo todas as causas impossíveis. Nós cremos nisso, pelo bendito nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. E você que crê, glorifica o Senhor com uma linda e bela salva de palmas no nome de Jesus. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração de um crente estremece montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu.